E aí, no caso do Brasil, a gente tem casos clássicos, né? Sobre que envolvem ufologia. O primeiro grande caso clássico brasileiro é a chamada Operação Prato. Isso aconteceu na década de 70, lá no Pará, em basicamente 3 localidades do Pará. Começaram a aparecer luzes no céu e essas luzes atingiam as pessoas e as pessoas tinham diferentes, digamos assim, efeitos. Algumas ficavam meio paralisadas na hora e algumas apareciam com umas marcas que parecia que tinha tomado um chupão. Esse fenômeno ficou conhecido como chupa-chupa. Esse era o fenômeno do chupa-chupa. Que parecia que ele tinha tomado um chupão, assim, sabe? Sim, mas através da luz? Através da luz. É isso que era o relato. O relato das pessoas eram esse. Meu Deus, cara. Até que chegou um dia que essas cidades eram muito pequenas, eram pequenas localidades ribeirinhas ali. Um dos prefeitos, ele não conseguia mais responder as pessoas e ele chamou a Força Aérea Brasileira. E a Força Aérea Brasileira foi lá e ela montou uma operação, ficou muito famosa no Brasil, chamada Operação Prato. Que eles ficaram lá fazendo vigília durante alguns anos, se não me engano, e fizeram imagens. Então tem as fotos, aí saiu um relatório gigantesco da Operação Prato. Tem foto, tem um monte de coisa. Qual é a explicação? Não se sabe, não chega a ser conclusão nenhuma. Porque você não pode falar que aquilo lá é uma nave alienígena, entendeu? Era algum fenômeno que estava ocorrendo. Tem outras explicações? Tem. Por exemplo, ali naquela região, os japoneses estavam ali já fazia muito tempo, entendeu? Porque teve um programa no Brasil de você povoar a região norte do Brasil com determinados tipos de imigrantes que chegaram aqui. E os japoneses foram para lá. E os japoneses, eles já tinham as fazendas e tal, e eles não queriam que ninguém chegasse perto da fazenda. Então existe uma explicação, uma hipótese para explicar a Operação Prato, ou o fenômeno, né, que estava acontecendo, que eram já, tipo, eu vou falar aqui, o pessoal vai rir. Preparem para rir da minha cara. Era um tipo de drone, entendeu? Que os japoneses já usavam naquela época para proteger a plantação. Então, qual que é a história? É que os japoneses eles jogavam aquelas luzes nas pessoas para assustar as pessoas. E aí elas ficavam longe da fazenda deles. Cara... Essa que é a explicação. Já falei que iam rir da minha cara aqui. Primeira coisa, cara, eu não tô falando nem que é verdade, nem que é mentira, e nem estou falando que é drone. Estou falando que se você estudar a Operação Prato, existe essa hipótese, essa explicação ali no meio. Como existem várias outras explicações também. Por exemplo, o governo americano, ele estava envolvido com o exército brasileiro já. O exército americano e o exército brasileiro, eles têm um acordo de cooperação que vem de muitos e muitos anos. O governo americano, a aeronáutica, a Força Aérea Americana, ela sempre teve testes de veículos que voavam, né? Veículos aéreos, que mal e mal a gente sabe que existia. Então, poderia ser teste de alguma coisa dessa? Poderia também, entendeu? E aí eles não vão avisar. Por que eles vão avisar? Cara, porque eles estão testando um negócio deles que é secreto pra eles, entendeu? E aí sobrevoava de um lado pro outro e tal. Então, assim, existem várias hipóteses para explicar o fenômeno que estava acontecendo lá. A Operação Prato, ela é real. A Força Aérea Brasileira foi lá, ficou lá acampada dias, meses e tal, e saiu um relatório gigante que tá na internet aí, qualquer um pode pegar, tá? Mas o que causava aquilo lá? Isso a gente não sabe, entendeu? Então tem essa aí. 1977. O segundo grande caso famoso no Brasil foi em 1986. É a chamada Noite Oficial dos OVNIs. Então o que aconteceu? Aqui no Vale do Paraíba, entre Rio de Janeiro e São Paulo, foi relatado um conjunto de luzes cruzando o céu. Parecia uma frota de luzes cruzando o céu. Quando aconteceu isso, a Força Aérea Brasileira entrou em ação, mandou decolar os caças F-5 que o Brasil tem, né?